Bora lá, pessoal, mais um dia finalizado hoje por aqui. É um dia que para mim não foi tão tranquilo, né? Um dia de 0 a 0 aqui, acabei pegando apenas um trade de venda no dólar. Porém, como eu sabia que o mercado estava numa região um pouco complicada dele andar, acabei preferindo proteger minha operação e fui tirado no 0 a 0, né? Senão eu teria sido realmente estopado nesse trade, tá bom? Vamos lá, pessoal. Primeiro minha visão aqui do índice, depois a gente comenta aí do dólar, tá? O que a gente teve aqui no índice? O índice abre com gap de baixa hoje, é um gap aqui bem leve de 240 pontos mais ou menos. E a gente já vê aqui pelo segundo candle do dia, pessoal, um forte interesse vendedor. Esse candle aqui foi um candle bem forte, né? A gente perde com esse candle a retração do dia anterior, né? Pegando mínima e máxima do dia anterior. É um candle que o primeiro acabou segurando no 61 e depois o segundo já perde com muita força essa região, né? Então já sugeria que minimamente a gente ia testar nessa região de mínima do dia anterior, que era o 100% do movimento, né? A gente percebe que até o mercado acabou passando essa região, né? Depois ele chega nesse ponto aqui, ó, falha fundo, né? Não consegue dar continuidade no rompimento desse fundo aqui anterior e entra um fluxo comprador, né? Se a gente coloca num tempo gráfico maior, pessoal, num gráfico de 60 minutos, por exemplo, a gente pega um fibo desse fundo isolado com essa máxima, né? A gente percebe que o índice acabou falhando fundo exatamente no 61.8 macro, né, que era aquele 61 daquele fundo isolado do 60. Né? Então o mercado acabou falhando fundo nessa região. Por price action deu uma entrada bacana nesse candle aqui. Tá? Se eu não me engano é horário perto das 10 horas também. Olha só, 10h05 aqui, horário de fluxo do mercado à vista. Então o mercado acabou revertendo todo esse movimento aqui, né? Fez a volta aqui em V, não chegou a confirmar o espelhamento aqui pelo gráfico de 5 minutos, porque perceba que os candles que fecharam acima dessa máxima aqui, ó, foram candles de muita defesa vendedor, tá? Então nenhum candle aqui, na minha visão, chegou a ativar alvos desse espelhamento aqui, tá bom? O mercado chega nessa região, pessoal, esticado, né? Ele vem de um movimento reto, acaba fechando o gap, um ponto importante, VWAP do dia anterior aqui junto. Então aqui era um range de pressão vendedor, tá bom? E deixa algumas oportunidades de venda aqui nessa região, tá? Quem se atentou a esse cenário conseguiu talvez pegar um movimento de venda nesses candles aqui mais ou menos, tá bom? Depois, pessoal, o mercado acaba voltando, né? Ele sente uma certa pressão aqui, se eu não me engano, no 61.8 essa pernada, olha só. Se a gente puxa um fibo, é isso mesmo, ele acaba sentindo defesa aqui no 61, depois ele até rompe, né? Ele acaba rompendo aqui. E eu até identifiquei na hora, pessoal, que ele estava trabalhando tipo um alargamento nessa região, né? Olha só, respeitando essa LTB e também tinha uma LTAzinha nesse ponto, tá? Então o mercado ficou bem complicado de se operar nessa região, tá? Depois, pessoal, ele acaba voltando, né? Acaba fazendo um respiro desse movimento de baixa. Se a gente puxa a Fibo, olha só, o mercado acaba travando no 61.8, né? A partir desse momento já daria para a gente pegar uma LTA e traçar, né, esses dois fundos maiores e também ligar esses dois topos mais baixos, porque o mercado basicamente estava trabalhando, né, em um triângulo simétrico nesse ponto. E depois, pessoal, a partir do rompimento, né, da perca dessa LTA aqui, ó, com esse candle aqui, o mercado começa a tomar uma direção e começa a andar, né? Ele ativa esse espelhamento aqui em A e depois, ó, faz um pivô de baixa também. Então aí sim o mercado começou a tomar direção, tá bom? O problema é que demorou muito, né? Ele foi romper essa LTA aqui, ó, 1h40 da tarde, né? 1h35. Então já nem estava mais perto da tela, tá bom? Se a gente projeta os alvos de Fibo desse movimento aqui, ó, desse espelhamento, primeiro alvo, segundo alvo e o último alvo aqui nessa região, tá bom? Se a gente trabalha com alvo do pivô de baixa, olha só, pegando essa máxima com essa mínima, aqui seria o primeiro alvo, tá? Então essa região aqui, pessoal, como a gente tem uma confluência de dois alvos importantes do intraday, se torna uma região de pressão compradora, região onde os players tendem a realizar a posição deles montadas no dia, tá bom? E é exatamente isso que acontece, né? O mercado acaba falhando fundo nessa região, faz um padrãozinho de reversão nesse ponto e finaliza o dia aqui, ó, com 1,35 de queda. Eu acho que, se eu não me engano, o mercado nem chegou a corrigir, ó, nem no 38, né? Chegou perto do 38, mas não corrigiu ainda esse movimento de queda aqui inteiro, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada nos possíveis gatilhos aqui pelo gráfico de 5 minutos. O
que a gente teve aqui, pessoal? Deixa eu apagar esses estudos. Vamos lá, por price action, pessoal, pelo aquele contexto de 61 macro que eu contei para vocês, do gráfico de 60, né, uma falha de fundo aqui, a gente teria um gatilho de entrada aqui, ó, nesses dois candles por price action, tá bom? Nessa região, pessoal, a gente tinha VWAP do dia anterior, fechamento de gap, movimento esticado aqui de alta, também daria para iscar uma venda aqui com stop bem curto, tá? Depois, pessoal, nesse movimento, ó, a gente tinha essa LTA, né, do triângulo que estava sendo rompida. Então você podia arriscar nesse candle aqui, que estava bem em cima da LTA ainda, ou nesse candle que foi o candle que de fato confirmou, né, a perca da LTA. Depois, pessoal, ele deu algumas oportunidades aqui na continuidade da tendência de baixa, nesse candle e nesse candle, tá? Aqui eu já não venderia mais porque já estaria muito perto da cara dos alvos aqui de Fibo, beleza? Vamos lá, pessoal, o gráfico diário aqui do índice. Ó, um candle vendedor, né? Um candle nada demais, com leve defesa compradora. A gente perde aquele 61 que eu comentei com vocês desse fundo. E agora, retração inteira desse fundo com essa máxima, né? De todo esse movimento de alta aqui, tá bom? Ó, a gente pegou 50% hoje. Se a gente perde a mínima de hoje aqui no pregão de amanhã, tensão aqui com esse 61.8, tá bom? Se a gente começa a trabalhar acima dessa máxima, pessoal, a gente pode ter a formação aqui, ó, de um fundo ascendente, né, e quem sabe continuar o movimento de alta, mas para isso ele precisa ganhar essa máxima aqui do pregão de hoje, beleza? Vamos lá, pessoal, Ibov, vamos lá. Mesmo cenário basicamente, né, pessoal? O que muda é a retração que ele chegou aqui. Ele chegou hoje no 38.2, não pegou no 50, tá? Mas nada muito diferente aqui do índice futuro, beleza? Vamos lá, pessoal, dólar. O que a gente teve no dólar hoje? Dólar, que foi onde eu peguei minha venda hoje, né? Peguei uma venda, se eu não me engano, mais ou menos nessa região, tá? Mas como a gente tinha uma região muito forte de pressão compradora nesse ponto, acabei saindo no 0 a 0, tá? Eu vou mostrar para vocês, beleza? Pessoal, dólar abre aqui hoje, né, com um leve gap de alta. Depois o segundo candle do dia já mostra pra gente, né, esse interesse comprador de fato, né, um candle que chegou a ficar fortemente negativo. Depois os compradores defenderam, fechou quase acima da máxima do candle anterior e começa aqui uma estrutura de alta, né? Aonde o mercado falhou topo, pessoal, era um 61 muito importante, que era um 61 pegando esse fundo com esse topo, tá? Então percebam, pessoal, que o dólar acaba falhando topo nesse 61.8, tá? Você podia usar essa mínima, né? Ou até mesmo a mínima desse fundo aqui, tá? Olha só, o mercado acabou respeitando essa região de 61.8, tá bom? Perceba que os candles de fraqueza já nessa região, o mercado perde a força compradora que chegou nesse ponto. E depois, ó, ele até dá um padrão de continuidade aqui, pessoal. Ele faz uma retração e deixa esse candle aqui, né? Se a gente puxa a Fibo desse movimento de alta do intraday, ele corrige aqui praticamente no 61.8, né? Se a gente puxa exatamente, ó, chegou bem perto aqui do 61, depois ele deixa esse candle aqui de convicção comprador, né? Porém, o problema era a região de 61.8, tá bom? Então, a partir desse candle aqui, pessoal, quem tá ligado na região e na ideia de falha de topo, podia arriscar uma venda, tá? Ou então, nesse candle aqui, o problema é que o stop já ficaria bem mais caro, tá bom? O mercado perde esse 61.8, pessoal, e ativa esse espelhamento aqui, ó. Esse espelhamentozinho em A, tá? Pegando essa mínima com esse topo, projeta os alvos de Fibo, tá bom? Se a gente projeta esses alvos, ó, primeiro alvo, segundo, terceiro alvo, um pouco mais abaixo, beleza? Essa região, pessoal, que o mercado acabou parando, comentei com vocês que era uma região de pressão compradora muito forte, e olha só, se a gente pega, pessoal, a mínima do dia de ontem com a máxima do dia de ontem, que é um Fibo muito importante, respeita todos os dias aí no mercado, a gente percebe que esse ponto aqui era a região de 61.8. Se a gente põe as médias maiores de 200, a gente também tem as duas 200 ascendentes nesse ponto, tá? Então, se você arrisca uma venda igual eu arrisquei nesse ponto, você tem que ficar ligado que aqui é um ponto de defesa comprador muito forte. O mercado podia romper e seguir reto no movimento? Podia, até porque ele ativou esse alvo aqui, ó, do espelhamento do intraday também, né? Daria alvo mais para baixo. Porém, se você está vendendo na cara de uma região compradora forte como essa, você tem que ficar ligado, pessoal. Começou a defender muito, protege a operação e sai no zero. Foi o que eu fiz, tá bom? Então o mercado chega nesse ponto, ó, região de defesa compradora muito forte, duas 200 aqui ascendentes, retração de 61.8 de mínima e máxima do dia anterior. Então o mercado chega aqui, ó,
falha fundo, né? A gente tem aqui, ó, fundo mais alto que o anterior e o mercado acaba iniciando aqui uma estrutura ascendente, né? Daria para a gente puxar um fibo do intraday, né? Pegando essa mínima com essa máxima. Perceba até que o mercado chegou aqui no 61, fez um recuo e depois rompeu, né? Não conseguiu testar a máxima do dia, né? Que seria o 100% do movimento. Finaliza o dia aqui, ó, com 0,55 de alta, tá bom? Então o mercado frustrou a expectativa do movimento de baixa muito por conta dessa região e termina o dia aqui levemente positivo, tá bom? Se a gente puxa um fibo também dessa mínima com essa máxima, né, o mercado corrige aqui o 38.2 junto com a VWAP e finaliza o dia aqui, ó, vindo romper nessa região de topo anterior, tá bom? Vamos ficar ligado na abertura, como que o mercado vai se comportar aí no dia de amanhã, tá bom? Gráfico, antes do gráfico diário, gatilho de entrada, né, pessoal, aqui pelo gráfico de 5. Vamos lá, pessoal. Na minha visão, você podia arriscar uma venda nesses dois candles aqui, pelo contexto de falha de topo no 61.8, tá? Esse candle foi um candle muito interessante, de convicção comprador, o problema era a região, tá? Também o stop aqui ficaria bem caro, tá bom? Depois, pessoal, ó, esse candle aqui foi um candle de continuidade, né? Se a gente põe as médias, ó, era um candle aqui saindo da 9 e tudo mais. O problema é a região, né, pessoal? Cara das 200 e o 61.8 macro, tá? Depois, pessoal, você podia arriscar uma compra, ó, nesses dois candles, tá? Seriam os gatilhos aí mais válidos na minha visão, tá? Esses dois na venda e aqui, ó, esses dois na parte da compra, beleza? Vamos lá, pessoal, agora sim, gráfico diário aqui do dólar, o que a gente tem aqui no gráfico diário? Vamos dar uma olhada. Pessoal, um candle dentro da amplitude do candle anterior, né? Trabalhando dentro do range de máxima e mínima, um candle que fechou aqui perto da máxima, né? Um candle com volume razoável, né, um pouco abaixo da média, porém, se o mercado rompe a máxima de hoje e amanhã, tende a dar continuidade no movimento de alta, tá? O que a gente tem que ficar ligado aqui só retração de Fibo, né, desse movimento todo de queda, né? A gente pegou ontem o 61. O 38.2, aliás, né, aqui também é uma região de fundo macro, né, anterior. Se o mercado começa a ganhar a máxima de hoje, pode ser que ele venha testar aqui, ó, esse 50%, tá? Vamos ficar de olho nisso. E também tem uma média móvel de 50 aqui que a gente também pode prestar atenção nela, tá bom? Bom, pessoal, essa é a minha visão do índice do dólar do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado algo aí para vocês. Tamo junto, vamos que vamos, forte abraço e até amanhã. Valeu!